Olá pessoal, beleza? Professor ali aqui na área, vamos para mais uma videoaula, nossa aula 2, serão 5 aulas, porque são 5 unidades. Lembrando que vão ter aulas que é bem curtinha, aula um, 15 minutos mais ou menos ali, 17 minutos, bem curtinha. A última aula também vai ser muito curtinha, então tem aulas que vão ser longas, tem aulas que vão ser curtinhas. Essa aula será um pouquinho longa, porque ela é muito importante e eu vou abordar o assunto mais importante também. Não esqueça, você pode adquirir. Aliás, não esqueça, você pode baixar os slides lá no meu Instagram. Vou estar sempre publicando nos stories, tá? De vez em quando eu vou publicar lá. Então, fica de olho nos stories. Ou o link vai estar lá para você fazer o download. Se você adquirir as questões, que a gente vai vender as questões também, você vai poder baixar também gratuitamente lá, quando você adquirir as questões. Vem comigo. Unidade 2, Paraty, História e Memória. Pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Vão vir novas videoaulas. Deixe seu like, ó. Isso é muito importante. É de graça, não paga nada. É uma coisinha que é de graça para vocês, mas ajuda demais a gente. Então, deixa o like, comente, porque as métricas do YouTube mudaram, né? E compartilhe com um amiguinho que vai fazer também. Compartilhe aquele grupo lá da família, que tá todo mundo lá discutindo alguma coisa. Bota lá, bota lá. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Lembrando que eu vou focar nas partes mais importantes. Primeiro aqui, os primeiros habitantes. Professor Ale, isso aqui é muito importante? Extremamente importante. Você não pode ir para a sua prova sem esta informação. O município de Paraty era ocupado por duas tribos, né, de índios. Isso caiu em Cabo Frio, isso caiu em Saquarema, tá? Isso caiu em Petrópolis, não, né? Teve uma história parecida, mas não propriamente assim, não assim desse jeito, né? Não propriamente o índio, sim, os indígenas. Beleza? Então, duas tribos indígenas. Antes dos portugueses chegarem aqui, os tupinambás e os goianás. Tupinambás, goianás. Tu não vais esquecer destes nomes, beleza? Então, muito importante, antes da chegada dos portugueses, os tupinambás e os goianás. Vamos que vamos. Os tupinambás, pessoal, era chefiada pelo famoso cacique Cunha-Bibi, tá? Importante também. Não tão importante como os nomes, né? Mas é importante. Ocupavam o litoral desde o rio Mambucaba, até o lugar denominado Taquari. Taquari, né? Taquari, beleza. Onde tinha uma aldeia. E também litoral leste do município, deste, né, do Taquari, o lugar chamado Cairuçu, até a região de Trindade e também Ubatuba, no estado de São Paulo. Então, eles, é o que? Eles ocupavam todo o litoral ali por Paraty. Show. Estes índios eram inimigos dos portugueses. Então, eles não viviam junto em harmonia com os portugueses. Alguns indígenas, sim, né? E praticavam antropofagia. O que é antropofagia? O nome aqui já diz, né? Ou seja, comiam as carnes de seus inimigos presos em suas guerras. Ah, professor Ali, canibal. Não, não é canibal. É antropofagia. Canibal é aquele que come, né, outra pessoa para se alimentar. Aqui não. Aqui eles comiam os inimigos. Eles prendiam os inimigos, tá? Antes de comer os inimigos, eles se alimentavam e davam tudo do melhor. Tudo do melhor. Dava até, se né, for caso homem, né, que geralmente era homem, mulher lá, né, com algumas indígenas ali, uma indígena ali pro homem ali, tudo do melhor. Para no outro dia, o quê? Comê-lo, né? Comê-lo. Beleza? Então isso é antropofagia, tá, pessoal? Beleza? Não é canibal, tá? Canibal é aquele que come aleatoriamente. Ele comia só aqueles que perdiam. E é uma honra, era uma honra o perdedor ser devorado pelos vizinhos, já que ele perdeu, tá bom? Esquisito, né? É esquisito. Na época não era esquisito, né? Os Goianás ou Goiaminins, pessoal. Os dois nomes, Goianás e Goiaminins. Os Goianás ou Goiaminins tinham uma aldeia em Taubaté. Então eles eram de Taubaté. Ah, no estado de São Paulo, obviamente, né? Taubaté fica em São Paulo. E desciam, então eles moravam em Taubaté, que hoje se chama Taubaté, e desciam a serra para o lugar onde estava a cidade de Paraty, nos meses de inverno. Eles desciam no mês de inverno. Por quê? Porque Taubaté é muito frio. Ali a parte de São Paulo é muito frio. Então eles vinham para Paraty. Mas olha que interessante. Vinham nesta época para fugir do frio, do Vale do Paraíba, né? Que é aquela região ali de São Paulo. E também porque era a época que as tainhas e os paratis entravam nos rios. Paratis, professor Lê? Paratis é o primo da tainha, tá bom? É um peixe. Para desovar. Então, as tainhas, elas entravam nos rios para desovar e criar seus filhotes.
E aí, o que os índios vinham para cá e pegavam esses peixes, tá bom? Aqui se fartavam de mariscos e peixes de água salgada, costumavam secar estes peixes para depois levar a serra acima para a sua aldeia. Então eles vinham para cá, se alimentavam, se fartavam, tá? Durante o inverno, beleza? E aí secavam os peixes e voltavam aí para suas aldeias. Onde? Em Taubaté. Beleza? Estes fatos nos são contados por Hans Staden, né, e também pelo padre jesuíta José de Anchieta, né, muito famoso padre, inclusive. Hans Staden, um aventureiro alemão, ficou preso por 9 meses na aldeia de Cunhabebê, né, que é o cacique ali, é o cacique, em 1554. Deveria ser devorado pelos índios, mas conseguiu voltar para a Europa e contar suas aventuras no livro Duas Viagens ao Brasil. Já o José de Anchieta, o padre, passou por aqui em 1563, em viagem para Ubatuba, onde ficou como refém dos índios, por ocasião do acontecimento chamado de Confederação dos Tamoios. Né? Tamoios também são índios. Né? Bom, pessoal, muitos nomes de lugares e rios em Paraty são nomes dados pelos indígenas, né? Tanto é que é um nome difícil até de falar, como Paraty. Então, Paraty é um nome indígena. Informação importante para você. Paraty, tá? Informação importante, Paraty, tá bom? O quê? Que Paraty é um nome indígena. Ó, né? Ó, quem não sabia. Assim como que são nomes de lugares. Mambucaba, Tarituba, Quari, Graúna, Jabaquara, Itatinga e Cajaíba, entre outros. Paraty, ou Paraty com Y, que é o nome do atual município, na língua dos índios quer dizer alagado de mar, pequeno golfo ou jazida do mar. Toma, mas no nome do peixe? Sim, é o nome do peixe também. Mas na linguagem indígena ali, significa isso, tá, pessoal? Beleza? Assim como manga é o nome daqui, né, da manga da camisa, mas também manga é uma fruta, né? São duas coisas diferentes. Então, pessoal, para fins de prova, caiu na sua prova. Paraty quer dizer o que na linguagem, na língua dos índios da Guaianá. Então é bem específica, né? Dos Guaianá. Alagado do mar, pequeno golfo ou jazida do mar. Bom? Informação importante para a sua prova. Então vem comigo, vamos continuar. A colonização portuguesa e breve histórico. Então a gente vai contar um pouquinho da história aqui da colonização portuguesa. Eu marquei os pontos mais importantes. Tá, pessoal? Então vamos lá. Ó, primeiro o povoamento português aqui surgiu no morro, onde se chama Morro do Forte. Então qual é a ideia? Eles ficaram no morro, porque existe sim, o morro ou a parte baixada, né? Que é a várzea. Eles não queriam ficar na várzea porque os animais atacavam eles, os índios atacavam eles, era cheio de mosquito, doença, então eles ficavam no morro, porque o morro tem menos mosquito, não atacavam eles, nem os índios, nem os animais selvagens. Show de bola. Então, Morro do Forte, beleza. Os portugueses escolhiam os morros para morar, evitando possíveis ataques de índios e animais selvagens, e também por causa de águas insalubres das várzeas com mosquitos que transmitiam doenças. Lá no morro, eles construíram suas casas de pau a pique, coberta de sapê, e uma pequena capela para São Roque. Então, a capela no morro foi para São Roque. Interessante, olha só. Mas não se sabe que data isso aconteceu. Acredita-se que foi por volta de 1600. Show. Lembrando que, né, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, aqui onde fica o Brasil, né? A América foi descoberta um pouco antes disso, né? Vamos lá. O certo é que em 1630, Maria Jacome de Melo recebeu do seu pai, o capitão Mor da vila da Ilha Grande, hoje em dos Reis, uma sesmaria. Sesmarias são pedaços de terras que são dadas aí às ordens religiosas. Show. Jesuítas, beneditinos, por exemplo, que tinham por meio o rio Paratiguaçu, hoje conhecido Rio Perequê-Açu. Beleza. Teriam também solicitado que neste povoamento se construísse uma capela para Nossa Senhora dos Remédios. Então, Maria Jacome recebeu do seu pai, né, essas Maria. E teria solicitado que nesse povoamento, né, se construísse aí uma capela para Nossa Senhora dos Remédios. Este nome é muito importante, pessoal. Nossa Senhora dos Remédios, a capela. Santa de sua devoção, que o fez. Aos poucos, os moradores vão se mudando do povoado do morro para esta várzea entre os rios, aterrando os alagados e construindo novas casas. Veja que no início estava nos morros, mas depois dessa sesmaria e a construção desta capela,
Os portugueses desciam do morro e iam para as várzeas, mas ali aterravam, enfim, arrumavam maneira de ficar por ali pela várzea mesmo, pelas várzeas mesmo, tá bom? Em razão do caminho dos índios que atravessava a muralha da Serra do Mar, muralha, né, porque era muito alto, né, era muito difícil de atravessar, e chegava ao Vale do Paraíba, muito usado para atingir a região de São Paulo, o povoado cresceu rapidamente. Ou seja, eles usavam os caminhos. Era difícil o acesso, né, você sair do Rio, de Paraty para ir para São Paulo, por exemplo. Entretanto, pelo caminho dos índios, era mais fácil. Tá? Então, eles usavam esses caminhos. Olha que história bacana. Era tão importante este caminho que o governador do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá, em Benevides, né, em 21 de agosto de 1660, mandou abrir uma estrada daqui ao interior de São Paulo. Ou seja, eles usavam própria estrada dos índios, o caminho dos índios, que era mais fácil os índios, né, escolher o melhor caminho para fazer essa passagem, porque para atravessar aquele morro todo era bem complexo, vamos dizer assim. Foi então alargada e melhorada a trilha dos índios, que passou então a ser a Estrada Real. E por que Estrada Real? Porque ali passavam o ouro. Oi? Vamos ver aqui porque se chama Estrada Real. Paraty era então um distrito subordinado às autoridades de Vila de Angra dos Reis da Ilha Grande. Para. Angra dos Reis, professor Lê? Isso. Mas por que Vila de Angra dos Reis da Ilha Grande? Porque era o nome. Não era Angra dos Reis, propriamente dito. Não era nem município, era vila. Então, pessoal, toda vez que você vê vila, é como se fosse município antigamente. Porque antigamente não tinha essa ideia de município, tá bom? Então, o que acontece? Paraty pertencia a Angra. Show. Beleza. Em 1654, os paratienses se revoltaram, separando-se de Angra dos Reis, criando a Vila de Paraty. Se tornou independente, mas não por muito tempo. Cara, vou te contar a história. Mas o governador fez com que, de novo, se subordinasse a Angra dos Reis. A alegria durou pouco. Porém, em 1660, se rebelaram de novo quem? Os paratienses. Durante 7 anos, os moradores apelaram ao rei de Portugal. Então, ele nem perguntou mais ao governador. Já foi direto ao santo. Brincadeira, foi direto ao rei de Portugal. Dizendo a importância de Paraty como caminho para São Paulo e o interior do país. Os angreenses diziam ao rei de Paraty, ao rei, né, que Paraty não tinha câmara formada e era um refúgio de malfeitores. Ô rei, para com isso. Vai tornar Paraty uma vila independente? Lá nem câmara tem lá. Lá só tem malfeitores, só tem gente ruim lá. Hum. O rei Dom Afonso VI aceitou o argumento de Paraty e, por carta régia datada de 28 de fevereiro de 1617, reconheceu a criação da vila, com o nome Vila de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. Então veja que aquela construção, não a do São Roque lá no morro, mas a capela de Nossa Senhora dos Remédios, ali na Várzea, que deu um nome né, à vila, né, pessoal? Porque, como eu disse, não existia município na época, é vila, gente. Então é vila. Então deu um nome à vila. Então a vila se chamou Vila Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. Informação importante. Ó, no começo se desfez de Angra, né? Se afastou de Angra, tornou-se uma vila. Entretanto, voltou, né? A gente viu que não deu certo, voltou antes a pertencer a Angra. E depois, né? Recorreu aí ao rei de Portugal. E aí, com muita insistência, 7 anos, blá 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 blá, blá, veio aí a, né, tornar-se uma vila de fato com o nome Vila de Nossa Senhora dos Remédios, porque tinha uma capela lá de Paraty. Vamos lá. Bom, pessoal, no final do século 1600, os paulistas descobriram ouro no interior do país, né, essa história do Brasil, na região que passa a ser chamada de Minas Gerais. Para escoar o ouro para a Europa, passaram a utilizar a Estrada Real. Tá? Então, a Estrada Real, onde passava, a Estrada Real porque passava ali a realeza, né? E as pessoas importantes, e também porque passavam o caminho do ouro, também é chamado caminho do ouro, né? Depois, por quê? Porque onde vai passar o ouro, tá? Então, a Estrada Real passava a realeza, caminho do ouro, que vai passar o ouro é o mesmo nome, vamos dizer assim. E o ouro passou a ser embarcado daqui para o Rio de Janeiro e de lá para Portugal. Então, vinha o ouro, tá? Até Paraty. De Paraty ia para Portugal, professor Lê? Não, de Paraty ia até o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ia para Portugal. Veja como importante era Paraty, né? Então,
Em razão da estrada real, ligando Paraty a Ouro Preto e depois a Diamantina, onde tinha muito ouro, muito progrediu a vila no século XVIII. Fez arruamento, construiu fortificações para a defesa da vila e da Bahia, construíram obras na igreja matriz, né? Edificaram duas igrejas, Santa Rita e Nossa Senhora do Rosário. Então, Paraty cresceu devido a isso, devido a aqui ser a rota do ouro, o caminho do ouro aí, tá bom? Claro que para o Rio de Janeiro e do Rio para Portugal. A este soma a produção de aguardente, cachaça, né, vamos dizer assim, de excepcional qualidade. E mais de 100 engenhos de alambiques nas inúmeras fazendas ao longo da estrada, nas praias e no interior do município. Então, além disso, soma-se a excelente produção, aí, uma qualidade excepcional de aguardente, vamos dizer cachaça, tá? Olha que top. Tanto que, pessoal, olha só, olha o que diz aqui, ó. A produção e qualidade de aguardente era tamanha que Paraty se transformou em sinônimo de aguardente. Então você não chega lá assim, "Ô, me dá uma cachaça. Não, me dá uma Paraty. Olha só. Vulgarmente chamado de pinga. Né? Pinga, cachaça. Eu falei cachaça, mas alguns lugares são chamados de pinga. Tanto faz, pessoal. Então pedia-se no país uma Paraty e não uma dose de aguardente. Ninguém fala assim, dá uma dose de cachaça, dá uma dose de pinga. Não. Me dá uma dose de Paraty. Por quê? É igual o Bombril. Tipo assim, tanto conhecido a palha de aço, né? A palha de aço da marca Bombril é tão conhecida que virou o próprio nome do negócio. Tá entendendo? É claro que a gente sabe que não é, mas enfim, vocês entenderam. Então, veja a aguardente de tanta qualidade que Paraty virou sinônimo de aguardente. Veja você, hein? A imensa produção de aguardente exportada para todo o país, especialmente para Minas Gerais, onde tinha lá o pessoal tirando o ouro, né? Como moeda de compra de escravos da África, os escravizados, mantém um progresso no lugar. Beleza. No século XIX, pela Estrada Real, passava a se transitar o café produzido no Vale do Paraíba. Então houve a mudança aí do ouro, depois o café, a cana-de-açúcar também teve uma história, né? Mas o café tem um boom, né? Tem um boom muito grande. É claro que eu não vou focar na parte da história do Brasil, pessoal, mas é bem interessante para quem conhece a história do Brasil, já sabe do que está falando. E embarcado para a Europa, tá? Ou outras províncias e também exportada para a produção local de café. Show! E se exporta para a produção local. Muitas fazendas deixavam de produzir aguardente e cultivavam café, que tinha mais valor. Então eles deixaram de produzir aguardente e vamos fazer café, que tem mais valor, porque estava todo vapor a produção de café. Show. Tem informação aqui, pessoal, que eu vou deixar para vocês lerem depois, que informações menos importantes. Em, importantes, porém menos. Em 12 de março de 1844, a Lei Provincial 302 eleva Paraty à categoria de cidade de Paraty. Mas em 1855, a construção da estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, por meio do Vale do Paraíba, tira a estrada e o porto de Paraty da rota do comércio. Ou seja, apesar de Paraty elevado a uma cidade, ou seja, cresceu, né? Cresceu. Não tem a rota que vai para Paraty, de Paraty para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro ir para Portugal? Agora já tem a rota direto São Paulo para Portugal. E aí não vai ter ali a interseção de Paraty mais. Criaram um passa direto, tá entendendo? E aí houve um problema que a gente vai ver agora. Ó, a isto se soma, em 1888, a abolição da escravatura, né, que elimina a principal mão de obra escrava das fazendas de produção de aguardente e café. Então, a produção de aguardente, pouca, né, porque o pessoal estava optando pelo café. A produção de café, que estava todo vapor. Teve um choque, né, teve muita. Eita, teve o quê? Eu esqueci a palavra. Enfim, teve um choque muito grande. Por quê? Primeiro, perdeu a mão de obra escravizada, tá? Segundo, porque não passava mais por ali o transporte, né? Agora criou a estrada de ferro que liga direto Rio-São Paulo. Então não passa ali mais por Paraty. Paraty entra, então, em um período de grande decadência que se estende até 1955. Pessoal, isso aconteceu em várias histórias, né, dos municípios. Cabo Frio, por exemplo, né, a qual eu fiz, e foi tema de prova. Perguntou o período de decadência em 1955, a que causa se deu? Você tem que saber. Primeiro, a abolição da escravatura. Segundo, que criou-se uma estrada de ferro que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Então não passava-se mais por Paraty. Show? Esse foi o primeiro, um período aí de grande decadência que se estende até 1955, ou seja, recentemente.
recentemente. E o que vai fazer Paraty crescer novamente? Vamos ver. Nesse tempo, a única ligação de Paraty se fazia por uma lancha em dias alternados, a Angra dos Reis e a Mangaratiba. De lá partia um trem para seguir até o Rio de Janeiro. Tá? Lembrando que a gente fez concurso para Mangaratiba também, né? Fez material para Mangaratiba. Então, a única ligação é isso aí, né? Dia alternado, lancha para Angra e para Mangaratiba. Tá? Em 1945, pelo decreto-lei, né, blá, blá, o governo estadual considera o centro histórico da cidade em monumento histórico, tá? Então veja o valor que ele está dando ali à parte estrutural, né, histórica de Paraty. Somente na década de 1950 é construída uma estrada ligando Paraty à cidade de Cunha, São Paulo. Então começou a melhorar. E isso vai trazer o quê? Vai trazer turistas. Olha que interessante. Primeiro, o governo considera lá o centro histórico ali, o monumento histórico, o centro da cidade, vamos dizer assim. E depois, a construção dessa estrada ligando Paraty à cidade de Cunha, em São Paulo. Isso vai trazer turista. De lá, de lá se ia à cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, e, portanto, a Via Dutra. Por ela descem, né, os primeiros turistas que transformam Paraty em cidade de veraneio e finais de semana. Eles só viam, pessoal, volta aqui, para veraneio, a priori, veraneio e final de semana. Show. Só que muitos começaram a investir. Poxa, vou fazer uma pousada aqui. Olha que bacana, oportunidade boa, né? Na época não tinha. Ou se tinha, tinha muito pouco. Não era o foco. Começou. Então, ó, a partir de então, Paraty se transforma em destino de paulistas e mineiros também. Tá? Isso que se consolida com a construção da estrada Rio-Santos, a BR-101 Mário Covas, né? Na década de 1970, que permite acesso seguro, rápido e confortável à cidade, mas também a lugares ao longo do seu percurso, não só Paraty, mas todas as outras cidades. Então, veja a construção também da Rio Santos, a BR-101, que melhorou muito o acesso aí a Paraty, que vem recebendo o quê? Tanto turistas, né, os paulistas, quanto os mineiros. O movimento constante de visitantes fez com que se criem vários serviços de turismo, tá, pessoal? Explorando praias afastadas e tudo mais. Surgem inúmeros hotéis e pousadas e centenas de restaurantes e bares dos mais diversos recantos do município. E aí, pessoal, o município vira um lugar aí turístico, praticamente. A coexistência de uma cultura viva e ancestral com um ambiente natural exuberante, né? Lembra que a cultura, a parte histórica, né, os monumentos históricos, os prédios históricos e as praias, né, um ambiente natural. Reconhecidamente, reconhecimento, né, como Paraty como sítio de valor excepcional pela Unesco, sendo inscrito na lista do Patrimônio Mundial. Então, Paraty está na lista do Patrimônio Mundial, importante. Torna-se o 22º do Brasil e o primeiro sítio misto cultural e natural, ou seja, um sítio que tem tanto a parte de cultura quanto a parte da natureza, as praias exuberantes, por exemplo, tendo como denominação Paraty e Ilha Grande, cultura e biodiversidade, como a gente já havia dito antes, tá? Na parte da Unesco. Beleza. Pessoal, então a gente pegou vários assuntos aqui. A gente vai entrar agora na parte religiosa, né? Eu vou apenas tocar em certos assuntos, não vou ler tudo. É importante que você leia tudo, aí fica a seu critério. Eu vou focar só nas partes importantes. Como os slides vão estar disponíveis para vocês lá no meu Instagram ou para você que adquire as questões, então vocês podem focar mais, tá? Porque em vídeo aula fica mais dinâmico. Vamos lá, vida religiosa. A primeira capela foi levantada no povoamento, o Morro do Forte, e foi dedicada a São Roque. É novidade para vocês? Não. Qual foi a primeira capela construída em Paraty? São Roque. Dedicada a São Roque, Capela de São Roque. Onde foi construída? Lá no Morro do Forte. Por quê? Porque eles não queriam ficar na várzea. Por quê? Porque era atacado por índios, atacado por animais. Tem o lance do mosquito também lá nas águas paradas lá, que transmite doença. Mas a primeira foi São Roque. São Roque que vai dar o nome à cidade? Não. Qual capela que vai dar o nome à cidade? A capela de Nossa Senhora dos Remédios, que vai ser construída depois, né, que se ganha uma Maria, e aí constrói ali na várzea, o pessoal vai vindo para lá, vai aterrando. Show? Com a mudança do povoamento para o lugar entre os rios Perequê, Açu e Patitiba, aqui construíram à margem daquela, né, em 1646, uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, que vem a ser o nome da vila depois, né? Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. Essas capelas foram construídas de pau a pique e cobertas de palha. Depois que Paraty foi levada à vila, iniciaram a construção de uma nova igreja matriz em alvenaria.
Show. A Igreja Matriz. A primeira Igreja Matriz dedicada a Nossa Senhora dos Remédios teve a sua construção iniciada em 1638, ampliada em 1700 e terminada em 1612. Eu arredondei aqui, tá, pessoal? Era a Igreja dos Brancos, tá? E existiu até o meados de 1800, quando foi demolida. Isto porque, em 1787, havia iniciado a construção de uma maior, a atual, que foi concluída em 1863. Ou seja, a capela Nossa Senhora dos Remédios, a que dá o nome à vila, né, naquela época, ela não é esta que está aqui, né? Essa imagem foi tirada do livro, obviamente, não é aquela igreja matriz atual. Então, a igreja matriz que foi criada antigamente não é a mesma da atual, tá? Não é a mesma. Essa é nova, essa é nova, tá bom? Foi criada em primeiro, não primeiro lá no morro, né? Mas a primeira ali que leva o nome Nossa Senhora dos Remédios, ela foi demolida. No interior desta igreja, da atual, se encontra, né, os altares, a pia batismal, né, e as imagens da antiga igreja matriz, tá bom? Igreja Santa Rita, tem aqui, né, algumas informações, depois você dá uma lida. Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, tá? Era a igreja dos negros, por eles administrada e frequentada. Então, a igreja administrada pelos negros e frequentada. E aí, que era frequentada por eles? É o quê? Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, tá? Até porque a igreja matriz era a igreja dos brancos. Bom, lembrando, a igreja que foi demolida, tá? Capela Nossa Senhora das Dores, né? Conhecida como Capelinha, tem aqui algumas informações importantes que você pode ler depois. Cruz das Almas é um altar público, é um altar que fica na rua Presidente Pedreira, tá bom? Santa Cruz de Gragoatá e que é a Capela da Generosa, né? Tem informação importante aqui também, depois de dar uma lida. Nossa Senhora da Conceição. Olha só, que bacana. Em Paraty-Mirim, sede do segundo distrito, existe a igreja de Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga do município, uma vez que as outras foram demolidas. Olha que interessante aqui, essa igreja, Nossa Senhora da Conceição. Ela é a mais antiga do município, pessoal. Informação importante. Mas, pessoal, e a Capela de São Roque, lá no morro, demolida? Essa foi a primeira, de fato, né? Foi a primeira construída. Eu estou falando a primeira existente, né? A primeira que existe atual. Hoje, qual é a capela mais antiga? Nossa Senhora da Conceição. Tá bom? A igreja matriz também foi demolida e construiu-se uma nova, né? Essa aqui já foi, tinha construída antes e continua até hoje. Opa, bota aqui. Monumentos civis e militares. Vamos lá. E aqui vem algumas informações, né, a respeito dos monumentos civis e militares, né? Casa da Cultura, tá? Depois você dá uma lida, pessoal. Ó, ali também funcionou o clube de futebol nessa Casa da Cultura, também abriga a Casa da Música, e é a sede da banda da música Santa Cecília. Depois você dá uma lida, especialmente, que é mais informação mesmo, né? Só você lendo. Santa Casa de Misericórdia, tá? Santa Casa dá a ideia sempre de hospital, tá, gente? Dá a ideia sempre do que hoje a gente conhece como hospital, tá bom? Arquitetura destinada ao hospital em sua época, né? Edificação destinada à sua época. O chafariz de mármore, tá bom? Beleza. O Forte Defensor Perpétuo, são informações extras aqui, tá? No ano de 1822, recebeu o nome de Defensor Perpétuo em homenagem ao imperador Dom Pedro I, tá bom? Nele hoje está instalado o Museu do Forte, sob a direção do IBRAM, beleza? Singular construção é a Casa de Pólvora, uma das poucas que existem no país. Olha que interessante. Dentro do Forte Defensor Perpétuo, forte, né? Existe uma Casa de Pólvora, que poucas existem no país, tá bom? A banca do pescado foi criada para a Câmara, né? Para servir de banca de peixe. A malha urbana, tá? A malha urbana é bem interessante, né? É traçado da rua do centro histórico, sofreu poucas alterações nos últimos séculos. A ideia é manter o que? A arquitetura mais antiga, né? Com isto, Paraty é uma das poucas cidades antigas que conseguiu manter inalterado aí não só o traçado, mas também o calçamento de suas ruas. Por isso elas são construídas em pedras irregulares, calçamento de pé de moleque, né? Porque é um calçamento antigo, tá? Lembrando,
As ruas verticais se inclinam em direção ao mar e as horizontais jogam suas águas para o rio. Tá? Esta inclinação permite a entrada da água do mar e do rio nas grandes marés de lua cheia e nova. Né? A gente sabe muito bem que Paraty tem aquele lance da água entrar na cidade e depois voltar, né? Limpando a cidade, de grosso modo. Atribui-se à maçonaria o traçado da malha urbana. Informação importante. Atribui-se aqui ao traçado da malha urbana, maçonaria. O caminho do ouro ou estrada real. Foi através dessa estrada, ligando Paraty às cidades mineiras de Ouro Preto e Diamantina, onde se pegava-se o ouro, vamos dizer assim, as riquezas produzidas nas Minas Gerais, ouro e diamante, desceram para o porto de Paraty e foram enviados para o Rio de Janeiro. Eu já contei essa história, né? O Paraty fazia parte ali do trajeto do ouro, tá? No século XIX, foi por esta mesma estrada que trafegou o café produzido no Vale do Paraíba Paulista. Então, saiu do ouro, entrou o café na história do Brasil, e aí usa-se o mesmo trajeto, veja você. Foi no final daquele século XIX, a estrada real foi abandonada e aos poucos foi sendo coberta pela mata, sofrendo sucessivos desbarrancamentos em suas margens. Por quê? Porque criou-se o quê? O trilho, né? O trilho do trem, o trem ali, a companhia de ferro ali, né? Ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. E aí não precisa mais passar por Paraty para ir para o barco até Rio de Janeiro. Já vai direto. Restam no município aproximadamente 12 quilômetros dessa estrada. E isso aí, pessoal, obviamente a estrada real foi abandonada, né? E foi coberta pelo mato. Hoje, 12 quilômetros, em sua maior parte dentro do Parque Nacional Serra da Bocaína. Há alguns anos foram recuperados cerca de 3 quilômetros de estrada, tá? Bem interessante. A parte histórica. Bom, aqui também temos as antigas fazendas, tá? Das centenas de fazendas que existiam, restaram somente 4, pessoal. Então, das centenas, ou seja, de mais de 100 fazendas, só restaram 4. Tá? A Fazenda Boa Vista, da Itatinga, do Bom Retiro e Bananal. Quase todas as fazendas destinavam-se ao plantio de cana-de-açúcar, produção de aguardente, açúcar e farinha de mandioca. No século XIX, muitas fazendas substituíram o plantio de cana por café, então comercialmente mais rentoso. A gente já sabe disso, tá? A gente já sabe disso. Não só o plantio de cana por café, mas também de aguardente, né? Muitos fazendeiros mudaram ali, porque era mais lucrativo. Personagens da nossa história, algumas personalidades destacam-se na história de Paraty. Vamos lá. Tem vários personagens. Eu vou, novamente, focar naquilo mais importante, porque eu trouxe tudo, realmente. Eu trouxe, não tudo, né? Eu trouxe muita informação. Vou focar na parte mais importante, aquilo que você tem que levar para sua prova. Primeiro, isso aqui, ó. Samuel Costa, que é o Samuel Nestor Madruga Costa, o nome dele todo, tá? Ele foi fazendeiro, advogado e político, foi deputado provincial, presidente da Câmara e em várias legislaturas. E o mais importante, foi o primeiro prefeito de Paraty. Sim, em Cabo Frio caiu na prova de concurso qual foi o primeiro prefeito da cidade. Tá? Então, uma informação importante, Samuel Costa ou Samuel Nestor Madruga Costa, o primeiro prefeito de Paraty. Em sua última administração, construiu uma nova ponte de madeira sobre o rio Paraquê, enfim, aí tem as partes que ele fez aqui. Zezito Freire, José Carlos de Oliveira Freire, tá, pessoal? Enfim, ele também tem a história dele aqui, depois você dá uma olhada, beleza? Ele fez crônicas, né, suas crônicas, 2 volumes, Paraty, século XX, Paraty, Meu Pequeno Mundo, tá? São leituras obrigatórias para entender Paraty e sua história recente, bem bacana a parte dele. Lendas locais, aqui você vê algumas lendas, como, por exemplo, a Serpente da Matriz, tá? Você dá uma lida depois. O Tesouro da Trindade, que é um tesouro que tem enterrado lá. Bom, alguns dizem que já foi encontrado, né? Enfim, tem a história lá. A Noiva da Igreja de Santa Rita, que foi a história da noiva que foi enterrada viva. Ela morreu antes de se casar, né? E aí enterraram ela, mas ela estava viva. Enfim, dá uma lida na história, bem bacana. Na lenda, né? A Mãe do Ouro também, tá? A Mãe do Ouro fica lá em 3 moradas na região, tá? Ela vai mudando a cada 7 anos de uma morada para outra. Se você encontrar ela ali, nessa mudança aí, você descobre onde está o ouro. A tradição do carnaval e das máscaras, também um assunto bem importante sobre Paraty, tá? E depois você dá uma lida, tá? O antigo entrudo, como era conhecido, dava o tom das brincadeiras de blocos de rua que alegravam aí, né, as terças-feiras que antecediam o início da quaresma. É uma parte da história, tá? E que tem a parte das máscaras também, que faz parte da cultura
de Paraty. Aqui tem as festas religiosas, tá bom? Que é uma herança cultural. A Semana Santa, padrão, tá? A festa Santa Cruz do Gragotá, Capela de Generosa. Festa do Divino Espírito Santo, patrimônio imaterial do Brasil, tá bom? Festa Santa Rita, força e ressignificação. Festa padroeira, né? Que é Nossa Senhora dos Remédios, a padroeira da cidade. E, novamente, pessoal, ó, na ocasião, em determinado momento, né, dessa cerimônia aí, da festa padroeira, entrega a simbólica chave da cidade à Virgem Maria, rogando que ela proteja a cidade que nasceu sob o seu nome, Vila de Nossa Senhora dos Remédios, Paraty. A gente já sabe disso que a cidade, né, a vila se deu pelo nome da igreja, da capela que estava ali naquele local. A festa da Nossa Senhora do Rosário São Benedito, né? Lembrando que Nossa Senhora do Rosário São Benedito era a igreja dos negros na época, tá bom? Frequentada pelos negros. O Natal, tá? Se quiser dar uma lida. Não vou dar lida por quê? Porque assim, é só você ler mesmo, né? Não tem muito o que explicar aqui, né? Aquela celebração, eu acho pouco provável cair em prova, mas está aqui, caso você queira, eu quero me aprofundar um pouquinho mais, está aqui. Tá? E as festas da zona rural e costeira, né? Toda a zona rural e costeira do município de Paraty possui alguma festividade ou comemoração. Então, a parte rural, a parte costeira não é esquecida. Também temos outras festas religiosas, não só católicas, né? Paraty, desde a sua fundação, foi composta por maioria cristã católica, como todo o território nacional. A gente sabe disso. Foi parte, né, a igreja oficial do Império. Tá? O fato colaborou para a maior parte das manifestações culturais e religiosas da cidade serem cristãs. Obviamente, a maioria, né, a maior parte das manifestações culturais e religiosas são cristãs católicas. Tá? Todavia, a liberdade de culto e o fortalecimento de outras denominações religiosas da cidade, outra festividade vem ganhando força. Como, por exemplo, a festa de Iemanjá, né, que é comemorada em 2 de fevereiro pelos adeptos das religiões de matriz afro, e também a Marcha para Jesus, por parte dos cristãos aí, evangélicos, tá bom? Então, nós temos aí essas festividades aí que vêm a ser de outra religião, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao fim. A gente vai agora para o nosso próximo bloco, unidade 3. Essa unidade 2 foi a mais que tem mais conteúdo, tá? Então, é a mais longa. As próximas vão ser mais tranquilas, beleza? Então, ó, te vejo no próximo aula, unidade 3, Educação e Saúde Mental. Deixa o like, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.